Bom dia, meus irmãos. Meus irmãos, nessa manhã, quero falar para vocês sobre alguns pontos que eu pude entender através da palavra do Espírito Santo na história de José e seus irmãos, aqui em Gênesis, capítulo 37, do versículo aqui 12. Muitas passagens, é um livro grande, uma história bem longa, mas eu procurei alguns pontos que eu possa falar para vocês. É claro que eu acredito que quem lê a Bíblia conhece a história de José, o que aconteceu, e eu gostaria de expor para vocês alguns pontos fortes de José, o que aconteceu. José, sabemos que foi vendido pelos seus irmãos, lançado ali num buraco, e depois vendido. Ele chega no Egito, e lá ele vai como escravo, com certeza, e chegando lá, o interessante é que José, depois de tudo que aconteceu, a gente vê a chegada dele, que ele não chega lá, não mostra uma revolta, um ódio, uma coisa tão estranha. Ele começa a se adaptar ali naquele local, como tivesse na casa do seu pai. Sabemos que lá ele seguia, ele obedecia ao seu pai, obedecendo a palavra de Deus. Quando chega no Egito, ele não muda esse comportamento, ele continua sendo José, mesmo sendo escravo ali, não tendo nenhum benefício. Ele mostra a postura, a atitude de um cristão, sendo obediente a Deus. E um ponto interessante é que ele tem uma confiança por a sua leitura ali, pelo seu desempenho, ele começa a ter oportunidades. Então ele acaba ali ficando na casa de Potifar, onde que a sua mulher chega, e começa a querer a se aproximar de José, e chega tentando armar uma cilada para ele. Ele, ao negar ao prazer dessa mulher, negando ao pecado, ele é acusado de ter se apossado dela. E aí é lançado numa prisão mais forte, e depois a gente vê que ele continua sendo sempre aproveitado, judiado, e continua firme na postura de cristão. Em aquelas acusações, sendo que eram falsas, mesmo assim ele não se irou, não se sentiu cheio de ódio nem revoltado. Já tinha sido traído pelos seus irmãos, e agora acusado de ter estupro pela mulher de Potifar. Ele vai e fica na prisão, depois tem outras oportunidades de interpretar o sonho de Faraó. E ele chega lá diante de um sinédrio ali, de uma concentração, de um local onde ficavam pessoas, vamos supor assim, importantes para eles, reunido ali. Chega diante da presença de Faraó, ele não curva a sua cabeça, todos se prostram diante ali, da presença de Faraó. Ele simplesmente diz que Faraó é um homem, em pessoa ali, tal, importante, dá aquela palavra, aquela chegada, mas ele, de maneira alguma, ele se prostra diante de Faraó, quando todos estavam curvados, pessoas de alto nível ali, chefes, se prostraram de joelho, o próprio Potifar ali, e ele não se ajoelhou. Ele se permaneceu firme, disse que não poderia se curvar diante de homens. Ele sendo um escravo, sabendo que podia ser executado naquele momento. Então essa atitude de José, de negar, de não se propôs, vai ficar para a próxima parte, meus irmãos, para nós continuar esse resumo.